prossegue no verso 10 dizendo o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Essa é a maneira de saber quem é quem. É você começar a dar coisas menores para o indivíduo. Olha, faz gestão disso aqui. E se ele fizer uma boa gestão e trouxer a você o resultado, isso é sinal e prova de que ele está pronto para receber esse outro aqui e fazer gestão desse outro aqui. Se ele fizer uma boa gestão desse outro aqui, aí é sinal de que eventualmente você vai poder entregar a ele esse outro aqui. E é assim que as coisas vão crescendo no reino de Deus. Quando é genuíno o reino de Deus, as coisas não começam do grande para o pequeno. Elas começam do pequeno para chegar ao grande. É assim que é o reino de Deus. Começa como uma semente, para depois virar uma hortaliça, para depois virar uma árvore produtiva, frutífera. Esse é o princípio do reino de Deus. Eu tenho que aprender a ser fiel no que eu tenho, no que eu recebi, e dar um retorno de fidelidade total em relação ao que eu recebi. Se eu só recebi um cálice, é em relação a esse cálice que eu vou dar retorno. Se eu recebi um vaso de vinho da melhor qualidade, de 80 litros dessa altura, é desse vaso que eu terei que prestar contas. Ninguém e de ninguém é demandado nada além do que lhe foi dado. O princípio do reino de Deus é esse. Jesus nunca vai pedir de você uma luz que ele não te concedeu, um entendimento que ele não te concedeu, um dom que ele não te concedeu, um talento que ele não te concedeu, uma oportunidade que ele não te concedeu, uma inteligência que ele não te deu. De ninguém ele pede o que ele não tenha dado antecipadamente e abundantemente. Por isso nenhum de nós tem desculpas. Não dá para dizer como aquele gestor mau do talento que disse: olha, eu tinha medo de ti porque tu és severo, eu sentei em cima do que tu me deste e escondi, não fiz nada com ele. Não. Por outro lado, se ele me deu, e ele disse: multiplica, aumenta, negocia, faz crescer, desenvolve. Vai chegar um dia em que ele vai esperar que aquilo que ele me deu tenha crescido, tenha se desenvolvido. Porque eu estou vivo não para ser um ser inerte e estático. Eu nasci pequenininho. Hoje eu já estou encolhendo, eu já fui mais alto e já perdi 4 centímetros, porque eu estou velho. Mas quem está vivo cresce. E eu diminuí 4 centímetros ou 3,5 na minha altura física, por causa da idade. Mas a minha mente não para de crescer, de aumentar o meu espírito, de se desenvolver, a minha psique, de se tornar mais sensível. Porque eu estou aqui para aumentar os dons, para fazer a luz crescer, para pegar o que me foi dado e multiplicar e superabundar, e fazer aquilo que me foi uma dádiva gratuita em graça aumentar na minha vida e na sua também. Mas tudo isso começa com alguma coisa pequena, como uma semente. Quem é fiel na semente, no pouco, também é fiel no muito, na gestão da árvore, do horto, da floresta. E quem é injusto no pouco, te deram uma merrequinha, mas você quer toda para você, você não divide com ninguém, você é ganancioso, você já deu e fez a demonstração de que não presta para ter nada. Nada. E que se você, que
que é um ser malzinho assim, receber uma coisa enorme e grandiosa é um mau sinal para você. Porque o amor de Deus nunca nos dá coisas que nós não estamos hábeis a fazer gestão delas. É o bastardo, o aproveitador, o oportunista, o malandro, o canalha, o cretino, o ganancioso, o soberbo, o arrogante é que não querem obedecer às leis da vida. Eles querem dar saltos, eles querem transformar a pedra em pães, eles querem pular do pináculo do templo e fazer um showcase de marketing para todo mundo os reconhecer. Eles se ajoelham diante do diabo para fazer qualquer negócio. Se a proposta for tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Esses se autodesignam para o juízo e para a calamidade. São filhos da calamidade. E Deus te livre de se tornar uma pessoa assim. Porque o princípio da saúde é esse. É começar com pouco. Para aprender a ser fiel em tudo, no muito. Porque quem é injusto no pouco, que não consegue repartir nem aquilo que é mínimo, quem é que a ele confiará as riquezas de origem verdadeira? As riquezas espirituais, as riquezas puras, genuínas, que nasceram no útero da sabedoria, da verdade e do amor de Deus em dimensões superiores e que não são feitas de dólar, nem de papel, nem de ouro, nem de prata, de nenhuma porcaria dessas que fica e não passa para os tabernáculos eternos. Não brinque com isso, porque isso aqui é tão absoluto quanto a lei da gravidade, você entendeu? Não pule, é como pular de cabeça na ponta da espada, você vai ser dividido ao meio. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, que é dinheiro desse mundo, dinheiro de compra, de venda, de aplicação, o dinheiro do gasofilácio da igreja, o dinheiro do que quer que você queira nomear como dinheiro, se você é injusto, se você é malandro, se você é o rei dos bitcoins, safado, dando golpe nos outros, roubando e deixando as pessoas com a mão na frente e outra atrás, como eu tenho visto acontecer minha vida inteira com milhares de pessoas, e os que eu mais vi aplicar golpes insolúveis, infelizmente, foram pastores e bispos e apóstolos assim designados, seres mais malandramente perversos que eu tenho conhecido no curso desses meus mais de 70 anos de vida. Jesus diz que a esses que não sabem ser fiéis na aplicação das riquezas de origem iníqua, terrena, aqui do espaço-tempo, quem é que confiará a eles as riquezas espirituais? As verdadeiras sabedorias, os verdadeiros tesouros, os verdadeiros discernimentos, as verdadeiras luzes, as verdadeiras compreensões, os verdadeiros galardões, os verdadeiros coroamentos de graça e de glória. Quem? É claro que da parte de Deus é que não virá e não será. Quem vos confiará? Deus não confiará nada, e se alguma coisa chegar a você, a origem é demoníaca, não foi divina. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, porque nenhum dinheiro aqui desse mundo é seu. Está tudo passando de mão. É tudo um ciclo. É um carrossel.
passa pela minha mão e vai. Se eu não consigo ser leal, ser fiel, nem na aplicação daquilo que não é meu, que já passou pela mão de tantos e chegou até a minha, e na minha mão tem que ter o melhor uso possível, mas se nem em relação a isso eu consigo dar uma boa aplicação honesta, verdadeira e justa, se eu não me torno fiel na aplicação das riquezas de origem injusta desse mundo, que são todas elas, quem é que vai me confiar as verdadeiras riquezas espirituais? Quem? Da parte de Deus é que elas não virão. Portanto, preste atenção. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, do dinheiro do próximo, daquilo que circula no âmbito do mercado e da vida, quem é que vos dará o que é vosso? O que Deus diz, isso aqui é do Caio. E ninguém se interponha porque eu quero dar a ele. Mas nem o que é meu eu receberei se eu não puder ser leal, fiel, naquilo que não sendo meu, merece fazer isso daquilo que é público, do que é dinheiro que outros doaram, que soaram para regimentar. Se eu não fizer isso com o que é alheio, e meter a mão no que é alheio, quem é que vai me dar aquilo que Deus designou para mim? Ele próprio vai fazer supressão e vai dizer: o Caio não sabe lidar nem com o que é dos outros, como é que eu vou acrescentar a ele só se eu odiá-lo? Mas como eu não o odeio, eu não darei nada a ele, porque ele já provou que não sabe lidar com coisa alguma, por isso ficará sem nada, ou o que ele pensa que tem lhe será tirado. Como foi com a igreja em Laodiceia, até o que pensava que tinha, ele foi tirado. Ou como Jesus diz aqui em Mateus 14, de parábolas semelhantes, até aquilo que pensava ter, ele foi tirado. Porque se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Porque ninguém pode servir aos dois senhores, a gente tem que escolher. Se a gente se dedica ao Evangelho, ao reino de Deus, que está dentro em nós, aos valores, aos significados, às riquezas, aos sentidos e à consciência superior que me foi dada, que transcende o que a Constituição brasileira manda que eu obedeça. Eu não estou aqui para obedecer à Constituição brasileira, ela é parca e ela é pobre, perto dos valores do reino de Deus que estão em mim. Eu não estou aqui para obedecer à lei de Moisés, que é pauperíssima, é inferior até ao Código de Hammurabi, que surgiu 300 anos, 500 anos antes de Abraão, e é superior nas designações e previsões legais do que a própria lei de Moisés. Eu estou aqui para obedecer o Evangelho do Reino de Deus. Como disse Jesus, porque se a vossa justiça, eu disse aqui em Mateus do capítulo 5, explicando isso durante meses, e está tudo gravado aqui no YouTube. Porque se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, e não está falando de justiça de legalismo, de tradição, de hábitos religiosos, dessa coisinha nojenta, medíocre, pequenininha, estereotipada, e para que qualquer robô e algoritmo obedeça, não. É o Evangelho do Reino de Deus que transcende a qualquer programação algorítmica, que me ensina a amar o meu inimigo e orar pelos que me perseguem, que me ensina a não lançar pérolas aos porcos e não dar aos pães e aos cães o que é santo, que me ensina a não julgar para que eu não seja julgado,
que me ensina a ser misericordioso para que eu alcance misericórdia, que me ensina que muitas vezes é infinitamente melhor chorar solidariamente do que não ter lágrimas a derramar por ninguém, que me ensina o caminho macário da felicidade, que não tem nada a ver com qualquer valor de felicidade algorítmica que esteja planejada em qualquer laboratório de qualquer centro de produção e construção de inteligência artificial. Nós somos chamados a obedecer algo muito superior, que deixa anjos em estado de perplexidade. Que é essa justiça do reino de Deus que transcende tudo quanto se possa encontrar de justiça no horizonte imediato de eventos. É para isso que eu sou chamado. É a isso que eu me dedico. Goste você ou não, ache você demais ou não, é aí e daí que procede a minha paz inabalável e que excede a todo entendimento. É na busca da aplicação das riquezas de origem injusta, para que eu tenha e ganhe confiança para receber as verdadeiras riquezas que meu Pai que está nos céus quer derramar sobre mim em abundância. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do que é dos outros, quem é que vos considerará o que é vosso? Ninguém. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode viver de titubeios, escolhendo o que fazer, o que não servir. Não, isso aqui é muito radical. O Caio é um exagerado. Olha, eu vou morrer no meu exagero e vou ser recebido na alegria dos anjos. E você fica fazendo gestão aí, de acordo com a sua conveniência, e pode levar uma porta no meio da cara. Não brinque com o que é de Deus e com o que é santo, porque ninguém pode. Ninguém. Você pode ser mestre de jiu-jitsu, de tênis, de economia, de Fórmula 1, de qualquer expertise minuciosa que você deseje. Você pode ser um engenheiro de algoritmos, de inteligência artificial, mas isso e nada ainda é a mesma coisa em relação ao que nós estamos tratando. Nenhum algoritmo vai encontrar uma síntese de formulação sintética aonde você possa obedecer a Deus e às riquezas, a Deus e aos poderes deste mundo, a Deus e às riquezas deste mundo, a Deus e às prosperidades iníquas e perversas das acumulações e dos consumos deste mundo, viu? Seus coaches mentirosos. Ninguém. Quem diz é Jesus. Ninguém para Jesus significa ninguém, incluindo você, que não quer nem ouvir minha voz, porque ela te causa perturbação, se não em você, na sua mulher. Se você evitar que a sua mulher ouça, os seus filhos vão ficar perturbados com a minha voz. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de aborrecer-se de um e amar o outro. Não, coisas de Deus são muito exageradas. Eu quero mesmo me dedicar à prosperidade, ao ganho, ao dinheiro, à apresentação. Eu quero a maior igreja do mundo, dirigir os melhores carros, eu quero as maiores viagens, eu quero ter dinheiro sobrando, eu quero isso tudo. Então você fez uma escolha e você está servindo esse outro Deus, que não é o Pai de Jesus, que não tem nada a ver com Jesus. E é aquele que disse, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Você está de quatro levando um tarugo de Satanás no traseiro. Um supositório de tudo inferno, entendeu? Porque ninguém pode servir a dois senhores. Você se aborreceu de Deus para poder servir essas outras coisas. Por outro lado, se você se devotar a um de verdade, a Deus,
as outras coisas vão ganhar uma dessignificação total. Elas só têm valor quando elas são pão, água, casa, telhado, cobertura, necessidade e algum recurso a mais para você ajudar a si mesmo e aos que necessitam a você e, sobretudo, ao pobre e ao necessitado. Se não for essa a equação, você está sob juízo ao fazer as escolhas equivocadas que Jesus diz aqui, não faça. Não faça. Porque ninguém, nenhum de vocês, André Valadão, Pablo Marçal, todos esses que ficam ensinando aí a conciliar e amar a Deus e servir as riquezas, vocês já escolheram um lado. E o lado que vocês escolheram até aqui, infelizmente, é o lado da perdição. Os malafaias, esses outros todos podem tentar dar nó em pingo d'água. Ninguém pode servir. Ninguém. E vocês são ninguém. Estão entre os ninguém que não podem. E se não pode, está fora. E se está fora, está perdido. E pode sacudir igual um senhorzinho malta o seu Rolex de ouro, está perdido. E não passa pela porta. Pode me chamar do que você quiser, me acusar do que você desejar. Eu durmo em paz todo dia, ensinando o Evangelho da graça de Deus. E eu te peço, Jesus, que essa palavra sem mistério, tão clara, tão explícita, tão óbvia, tão descaradamente verdadeira, encontre espaço nos corações sinceros e nos seres humanos de boa vontade. É o que eu te imploro de todo o meu coração, pedindo que tu também guardes o meu coração por tua misericórdia, como tu tens guardado até o dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém.